Seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana. Hoje é quarta-feira e, conforme nós dissemos no vídeo da abertura desta nova temporada do canal Lições, em todas as quartas-feiras nós teremos essas 3 lições da semana, dependendo de cada contexto. Hoje é dia 12 de outubro de 2022 e aqui em Moçambique é o dia do professor. Como você sabe, o dia 5 de outubro é que é o dia mundial do professor, mas para nós em Moçambique é hoje, o dia 12. Então vale a pena tirar 3 lições da semana no contexto do dia do professor. Mas antes de irmos para essas 3 lições, eu gostaria de lhe levar a refletir um pouco sobre o papel do professor, sobre a identidade do professor para nós. Como você sabe, o professor é aquele que ensina, é aquele que nos abre para o mundo, é aquele que nos mostra, que nos introduz nos segredos da vida. Não é qualquer pessoa. Veja só que a palavra professor, ela traz em si o sentido da profissão. Veja que as duas palavras professor e profissão parecem ser famílias. Aliás, são famílias essas palavras. Isso leva-nos a crer que toda a profissão traz dentro de si a presença do professor. Tem em si a marca do professor. Diríamos até que ser professor é a única profissão dentro da qual nós encontramos a palavra profissão. Parece ser uma tautologia. Não, o que nós queremos dizer é ser médico é uma profissão. Ser jurista, ser advogado é uma profissão. Mas ser professor é uma profissão. Vê qual a diferença? Ser professor é uma profissão. Isso mostra uma certa particularidade de ser professor. E eu, como professor, preciso de ter essa consciência de que a minha profissão não é qualquer uma, não é qualquer profissão. E isso também significa dizer que quando um país coloca o professor como uma prioridade em questões de desenvolvimento e de construção da nação, esse país tem tudo para dar certo. Então, eu trago para si essas 3 lições da semana no seguinte. A primeira lição está virada para aqueles que organizam as políticas da educação, aqueles que organizam o perfil do educador, do professor que nós precisamos. Estamos a falar do governo e, sobretudo, da área da educação a partir do governo. A segunda lição vai para o próprio professor, a sua identidade, a sua interioridade, a sua vocação. E a terceira lição vai para aquela pessoa que se beneficia da função do professor, portanto, o aluno, o estudante. Qual é a primeira lição da semana? A primeira lição da semana é a seguinte: invista no professor, valorize o professor. Coloque o professor como uma das prioridades e como uma das estratégias de desenvolvimento. Quais são as políticas que dirigem, que orientam a função do professor? Qual é o salário que o professor usufrui de acordo com os vários níveis? Mas também e sobretudo, veja como ele vive, em que casa ele vive, que família ele constrói, que formação ele recebe. Quais são os conteúdos que ele tem como alguém que recebe a formação? Desenhe políticas que coloquem o professor como uma das prioridades no desenvolvimento do país. E essas políticas devem tocar todos os aspectos da vida do professor. Segunda lição da semana: cuide e cultive o professor que há em você. Todo aquele que é professor, você que é o professor, eu que sou professor, eu devo aprender a cultivar o professor que há em mim, a vocação que há em mim. Isso me leva a mim a olhar para o sentido de ser professor, a valorizar isso
e a valorizar-me a partir da minha identidade como professor, a cultivar cada vez mais, estudando cada vez mais, me formando cada vez mais, ganhando mais habilidades, sabendo eu que cada dia que passa, eu estou a ser melhor professor do que antes. Cultive o ser professor que há em você. Trabalhe para que o professor que há em você seja cada vez melhor. Não tenha um perfil de professor medíocre, baixo. Quantas vezes nós temos reclamado, os nossos professores isto, os nossos professores não cultivam, os nossos professores não leem, os nossos professores não se formam. Seja diferente. Encontre realização no ser professor. Terceira lição da semana. Faça do professor o mestre da sua vida. Faça do professor o mestre da sua vida. Não veja o professor só como alguém que está na sala de aula para me ensinar algumas contas. Não veja só o professor como alguém que eu encontro na escola. Cultive na sua vida a imagem de um professor que é, na verdade, mestre da sua vida. É verdade que esta lição conta muito com a contribuição do próprio professor. Que o professor também seja ou tenha consciência de que ele é mais do que um simples professor que ensina algumas coisas ao seu aluno. Ele é, na verdade, mestre que conduz o seu aluno rumo ao seu crescimento, que conduz o seu aluno rumo ao encontro de si mesmo. Na verdade, o professor deve ajudar o aluno a crescer e a despertar a consciência de si. O professor deve ajudar o aluno a se conhecer a si mesmo, a se abrir para os mistérios da vida. Por isso, a terceira lição da semana vai para o aluno e diz: aluno, faça do seu professor o mestre da sua vida. Mestre é aquele que não só ensina, mas também conduz, orienta, mostra os segredos da vida, desperta você para a aventura da vida. Então, não faça do professor apenas aquele que você encontra na faculdade, na escola. Faça dele, na verdade, um mestre. Isso implica também na relação que deve existir entre as instituições que tutelam a educação, o próprio professor e o aluno. E aqui no meio, tudo isso faz a sociedade. Se a nossa sociedade pudesse olhar para esses três lados de uma forma muito interligada, talvez a nossa educação caminhasse sempre para o melhor. Essas são as 3 lições para esta semana. A primeira lição da semana: invista no professor, valorize-o. A segunda lição da semana: você, professor, cultive o professor que há em você. Faça crescer sempre mais, em qualidade, em profundidade, em intensidade. Terceira lição da semana: você, aluno, faça do seu professor o mestre da sua vida. A todos os moçambicanos professores, feliz dia 12 de outubro, Dia Nacional do Professor, aqui em Moçambique. Para hoje é tudo. Eu espero por si na próxima quarta-feira para mais umas 3 lições da semana. E antes de terminar, gostaria de lhe convidar para que se inscreva nesse canal, se é que ainda não se inscreveu, ative o sininho das notificações para receber sempre alguma notificação quando lançamos um novo vídeo. Coloque os seus comentários, eu gostaria de ver o que você pensou dessas 3 lições da semana e não se esqueça, partilhe este vídeo com todos os professores que você conhece.